É difícil pedir patrocínio em cidade do interior, Alexandre? Muito Você teve difícil. muita porta na cara? Muito, muito. Principalmente quando você não é conhecido ainda, quando você está iniciando, quando o esporte em si, ele ainda não tem um certo reconhecimento, é muito difícil. Muito difícil. Então, como eu estava falando, quando eu comecei a competir campeonatos maiores, claro, os custos são bem maiores, então aquelas pessoas que me ajudavam antes com competições pequenas já não tinham mais condição de me ajudar. Então eu comecei a procurar pessoas maiores, empresários maiores, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior que poderia realmente me ajudar no momento. E eu lembro que em um brasileiro que eu fui, inclusive um que eu estava bastante cotado para poder trazer o título, eu fui em um empresário grande lá na minha cidade e pedi um patrocínio. Pedi a ele que se ele pudesse me ajudar para poder estar viajando, que ele pudesse ajudar. E ele falou que era para que na época dele, que ele tinha minha idade, ele trabalhava. Porra. E que ele não perdia tempo com essas besteiras. E que era para me arranjar um jegue e ir trabalhar na olaria. Que aí eu ia conseguir levantar o dinheiro que eu queria viajar. Claro, eu estava errado o que eu estava pedindo, né? Mas, assim, eu era um jovem, um adolescente, cheio de sonhos já com o esporte, e que queria apenas estar representando a minha cidade em um campeonato fora do estado, onde eu estaria trazendo, talvez, de lá, motivações para outras pessoas e mostrando para as pessoas que, mesmo com toda dificuldade, vale a pena trilhar o melhor caminho, mesmo que mais difícil. E eu poderia estar ali com a arma querendo assaltar ele, ou fazer algo nesse sentido, mas eu não falei isso para ele. Eu agradeci a ele, as palavras dele. Fiquei muito triste, faltou chão na hora assim, fiquei sem saber o que fazer, mas agradeci, não falei nada. E saí. Fui correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, consegui viajar. Fui campeão brasileiro, voltei com a medalha, aí eu mostrei a ele. Eu falei, eu vim lhe agradecer pelo seu apoio. Você voltou lá? Voltei lá. Mostrar a medalha, ele pegou a medalha, olhou, me deu os parabéns, mas logo virou as costas de novo e continuou o trabalho dele, eu vim embora. Mas assim, mais um momento que eu poderia até falar besteiras pra ele, poderia, mesmo estando errado que eu tava pedindo, mas poderia falar, eu não fiz. Quis dar o exemplo, né? É o exemplo da gente estar ali recebendo algo, carga negativa, e você usar pro positivo. E aí eu continuei passando por portas na cara ainda, de qualquer forma. Mas eu comecei a estar um pouco mais conhecido. Eu já tinha conquistado o primeiro título nacional de karatê, então eu já tinha começar a aparecer pessoas interessadas em fazer matérias, pessoas interessadas em se aproximar para conhecer um pouco mais, como alguém de uma cidade tão pequena, que com tanto pouca estrutura para essa questão de esporte, está conseguindo fazer tudo isso. Eu já treinava no Mercadão de Farinha, eu já não treinava mais na garagem, porque era uma garagem que era de herdeiros e acabou tendo que ser vendida. E eu fui para a rua. Então, Você não tinha lugar para treinar? não tinha lugar para treinar. Então eu comecei a treinar no Mercadão de Farinha, que é o local onde vende farinha, o local aberto, o piso de cimento grosso. Todo final de treino a gente estava com os pés machucados. Peraí, mas antes da gente entrar nessa história, eu queria que você me falasse o seguinte. Deixa eu só dar um play aqui na live para poder pegar os comentários em tempo real. Muita gente aqui, muita gente boa aqui. Gente, manda pergunta aí que a gente vai fazer aqui para Alexandre. Fica à vontade. Alexandre, vem cá. Mesmo você com o título brasileiro e até com o título mundial, você continuou pedindo patrocínio. Continuei pedindo patrocínio. Porque você precisa viajar, você precisa. Você acaba não tendo como viver diretamente do esporte e você precisa de Sim, recursos. e o karatê, por ser um esporte amador, ele não existia uma estrutura financeira para tentar bancando atletas, né, naquela época. Então eu tinha que continuar pedindo patrocínios. Na época eu estava trabalhando, trabalhava no Lan House, de um amigo meu chamado César, lá em Batã. E, paralelo a esse trabalho, eu fazia as correrias para poder estar tentando viajar, arrecadando fundos para poder viajar. Algumas pessoas começaram a se aproximar para ajudar também, porque viram que começou a crescer Mas eu queria te demais. perguntar, houve uma aceitação maior, uma ajuda maior do que antes? Ou você continuou tendo barreiras? Eu continuei tendo barreiras. Porém, pessoas mais próximas a mim começaram a se mobilizar também para poder correr atrás junto comigo. Mas as barreiras, elas continuaram porque, querendo ou não, o pessoal continua desacreditado. O pessoal continua achando que aquilo ali vai ficar ali, parou ali e pronto. Eles não conseguiram enxergar algo além, que não seria apenas eu estar conquistando títulos. Seria um dia eu estar servindo como exemplo para outras crianças em Ubatã, para outros adolescentes em Ubatã, e estar fazendo com que eles acreditassem no futuro, né? Infelizmente, a gente vive no mundo hoje em dia que as facilidades de coisas negativas batem na sua porta. Sim. Então, assim, você tendo pessoas que tenham projetos
como eu, como um amigo Wagner, que comentou na live aí também, um cara que é guerreiro lá em Ubatã. E tem Quem um é? projeto... Wagner advogado. É ele ou é outro não, Wagner? Wagner Quem é outro? Lopes, do Batambor. Ele tem um projeto de tambores lá em Ubatã sim. muito interessante também. E que são guerreiros, que fica fazendo com que a cidade ela tenha algo positivo para se falar, além das manchetes às vezes negativas. Então, assim, a luta continuou, as dificuldades continuaram, as portas elas não foram abertas ainda, mas apareceu pessoas que se aproximaram também, de alguma forma, para poder colaborar, e eu comecei a viajar para campeonatos internacionais. Tem uma pessoa chamada Sui, né, uma grande amiga minha, foi uma pessoa muito importante, né, nessa trajetória minha, Sui, Wesley Faustino, são pessoas que eu sempre cito porque foram pessoas que me deram o primeiro pontapé para nível internacional. Foi quando eu comecei realmente a competir em campeonatos mundiais e eles estavam sempre juntos ali fazendo uma correria para poder estar me ajudando a viajar. E eu, a partir do primeiro mundial que eu já comecei a medalhar, eu não sabia, não tinha conhecimento que a partir do momento que você estava representando o seu país em uma competição internacional, você estava no ranking internacional, você tinha direito a receber um bolsa do governo federal. Eu não sabia. Eu não tinha essa informação e eu perdi uns 2 anos de receber esse bolsa, sem saber. É o Bolsa Atleta? O Bolsa Atleta do governo federal. Naquela época, você tinha direito a receber, eu não sabia. Eu vim saber porque outros atletas da seleção brasileira postavam lá, Bolsa Atleta, Bolsa Atleta, como isso? Atletas que estavam, Que é isso? Que estavam viajando comigo, pessoas que estavam viajando comigo e eu nunca recebi. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, descobri que existia esse Bolsa Atleta do governo federal e eu poderia me inscrever, sendo que eu poderia comprovar todos os títulos, tudo certinho. E aí eu comecei a receber o Bolsa Atleta do governo federal, que facilitou um pouco essa questão das competições. Obrigado. Mas, de qualquer forma, continuou buscando, né, patrocínios, ajuda para poder viajar. E foi quando surgiu a ideia de manter o projeto social, que é justamente para poder devolver para minha cidade uma ação social que foi feita comigo no passado e que me fez me tornar o homem que eu estava me tornando naquele momento.